Olá, estamos aqui no nosso podcast, no nosso Pode Traduzir, no nosso segundo episódio. Demorou um pouquinho, mas saiu, né, Márcio? Saiu. Estávamos esperando essa convidada maravilhosa. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Eu estava do outro lado outra vez. É verdade, hoje aqui. ele está aqui, vai fazer várias perguntas. Nossa entrevistada é uma pessoa maravilhosa. Antes de falar dela, queria dizer que estamos aqui no nosso estúdio, eu e ela, aqui em Copacabana. E também quero falar aqui para você que estamos com inscrições abertas para o nosso curso de oratória. Então, se você quer aprender a se comunicar, falar bem, perder a timidez, você pode entrar lá no nosso Instagram, na nossa bio, clica lá, que ainda teremos uma parte prática no nosso curso, que você vai poder vir aqui no nosso estúdio e ter a sua avaliação aqui, gravando um corte ou falando sobre o seu serviço, o seu trabalho. Então, vai ser muito legal. A fonoaudióloga vai estar aqui e ela vai estar te corrigindo, fazendo a sua avaliação prática. Vai ser muito legal esse curso. Você não pode perder. E agora, vou falar aqui da nossa entrevistada, que ela é uma pessoa incrível. Ela é especialista em tradução de espanhol, pós-graduanda em marketing e liderança, tradutora e intérprete de espanhol, mais de 5.000 horas de novelas e séries traduzidos para as principais plataformas de streaming do mundo. 5 livros de literatura traduzidos, incluindo o clássico do século de ouro espanhol. Professora do curso de extensão de tradução em espanhol da PUC. É pouca coisa não, né, Márcia? E ainda é minha amiga. Amiga. Professora da pós-graduação em interpretação da faculdade Forte. E professora de tradução para dublagem na pós-graduação da faculdade Estácio. E ela é a Natália Estrela. Obrigada, Natália. Finalmente conseguimos. Poxa, muito feliz de ter você aqui, de verdade. Uma honra pra gente. Queria te agradecer pela sua generosidade em ter aceitado o nosso convite. Eu tô mais feliz do que vocês, na verdade. Como o nome já diz, você brilha, né? Ela brilha. Né? Ela brilha. Bom, primeiro eu quero agradecer esse maravilhosa, você brilha. Né? Sem agradecer porque, na verdade, eu recebo esses elogios. Eu sempre falo que eu pego os elogios e as palavras bonitas, recolho com ambas as mãos, né? Ofereço a Deus, agradeço a Ele por isso, porque eu sei que é a graça de Deus, não é mérito meu. E não levo para o pessoal, assim, porque, na verdade, eu estou aqui para traduzir e para ensinar a traduzir. Uhum. Essa é a minha meta, né? Mas agradeço muito o carinho de vocês com essa apresentação fofa. Falando disso aí, o que veio primeiro na sua vida? Dar aulas, traduzir ou interpretar? O que veio primeiro na minha vida foi ser absolutamente apaixonada, louca, desesperada por novela mexicana. Desde os 9 anos de idade. Né? Uhum. Daquelas mesmo, Carrossel, Vocês aí mesmo. Maria do Bairro. Quando eu tinha 11 anos, na verdade. Quando eu tinha de 10 para 11 anos. É até uma história que eu vou contar porque eu acho que ela é bem relevante e nem todo mundo sabe. Tá? Uhum. E eu quero falar aqui só coisas que ninguém sabe. Ótimo. Fica só entre a gente, ninguém Só entre nós, ninguém vai ver, né? Quando eu tava vindo pra cá, os meus alunos estavam assim... eu falei, não, eu tô indo gravar um podcast. Eles, pelo amor de Deus, fala que o podcast é esse que você vai. Eu falei assim, calma que eu vou falar com vocês. Tá? E aí já mandei o link da gravação do Márcio. E falei assim, fica ligado, já sigam. Sim. Que na próxima, quando sair a minha, vocês já emendam uma na outra. Mas enfim, quando eu tinha de... Eu venho de uma infância bem pobre, a verdade é essa, né? Eu nasci na comunidade que agora se chama Comunidade de Israel, lá em Cordovil. Era a antiga Cidade Alta. Sim. E eu vivi lá até os 11 anos. Então, assim, colégio público dos piores possíveis, dentro da comunidade, PPP Pororó. Com 10 anos eu já ia sozinha para a escola. Aquela coisa toda. Eu tive uma infância, assim, bem humilde, né? Eu costumo dizer que a minha mãe terminou o 2º grau com 29 anos, 30 anos. Meu pai não terminou, estudou até a 6ª série. Então, eu costumo dizer que, assim, era um lar onde não tinha muita educação formal, mas sobrava amor, né? E quando eu tinha 11 anos, de 10 para 11 anos, minha mãe teve tuberculose. Se liga.
E a minha mãe estava no puerpério. E a minha avó, sogra da minha mãe, aquelas senhorinhas da Assembleia de Deus, sabe, Sim. de coquinho, né? A minha avó via... Reteté, do corta-cana e tal. A minha avó, Marlene, que está viva até hoje, graças ao bom Deus, ela via novela mexicana escondida do pastor, porque não podia, né? Naquela época não podia ver novela. Nossa! E aí a minha avó foi lá para casa e começou a ver novela mexicana. Minha avó passava a tarde, ela não chamava de SBT, ela chamava de Silvio Santos, né? Vamos botar no Silvio Santos aqui pra gente ver as novelas. E naquele período, com 11 anos, mais ou menos, eu comecei a ver a boca daquelas mulheres falando assim. Eu falei assim, gente, eu quero falar que nessas mulheres. Não, mas isso é muito lindo. Eu quero falar que nem elas. E a falta de instrução era tão grande que meu pai e minha mãe não sabiam nem a diferença entre espanhol e mexicano. Então, eles achavam assim, a novela é mexicana, o idioma deve ser mexicano. Né? Sei. E bem nesse período, meu pai começou a vender, acho que pela Skin Cariol, na época, não lembro, e ele começou a trabalhar, em vez de combeiro, como vendedor. Começou a entrar um trocado a mais. E ele falou, vou te botar num colégio particular. Bem chumbrega, porque o dinheiro era pouco, né? Eu falei, não. Eu quero estudar espanhol, porque eu quero falar que nem aquela mulher lá da novela. Nossa! Legal. E eu lembro, assim, uma coisa muito impressionante. Se eu chorar durante algumas vezes aqui no podcast, Tudo vocês bem. não ligam, não. Porque tá toda bom. vez que eu revisito a minha história, isso Eu tô acontece. aqui, ó. Eu revisito a minha história e vou falando... Pode falar palavrão um pouco? Pode. Caralho, Natália, como é que a gente chegou aqui, né? E aí eu lembro que no meu primeiro dia de aula, a professora falou assim pra mim, num curso assim, porque era muito barato, meu pai tinha pouco dinheiro para investir. Mas eu cheguei no primeiro dia e a Val, que era minha professora, virou para mim e falou assim, alumna nova? E eu, sim, eu sou Natália Estrella. Assim. E ela, menina, mas você ainda não sabe o que está falando, mas você já fala espanhol. E eu gravei aquilo na minha cabeça com 11 anos. Aos 15 eu já dava aula de espanhol. Caramba! Daí o que você fez? Você ficou na escola pública e foi fazer um cursinho de espanhol. Que é o que hoje me sustenta, mudou minha vida. Gente! Isso com 15 anos. Então, assim, com 15 anos eu terminei ali, tipo, básico, intermediário, avançado, né? As professoras eram apaixonadas por mim, porque eu pulei alguns módulos, inclusive, porque eu, né? Meu pai fazia escambo. Meu pai é danado, né? Vendedor nato. Meu pai fazia escambo com a galera no centro do Rio de Janeiro. Meu pai via alguém falando espanhol, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha nada, né? Sim. Eu era dependente da tecla SAP, que eu acho que minha televisão nem tinha naquela época. E aí, a gente tinha acabado de sair da favela, a gente tinha ido pro asfalto, estava morando no asfalto, as coisas estavam começando a melhorar. Meu pai, quando conhecia um argentino, via alguém falando espanhol, aí ele falava assim, mi hija, fala espanhol. Fazia amizade. Os caras mandavam de lá CD gravado da programação estrangeira. Que maravilha! E assim foi que aprendi espanhol. Aí você... Estudando. Porque como você falou, E você treinando. via a novela, mas em português. Em português, eu só sabia que a boca delas falava um negócio e aquilo era lindo demais, eu queria falar daquele jeito, entendeu? E assim eu estudei. Então, começou na docência, começou como professora, porque com 15 anos os professores me amavam. E aí, eu lembro, meu primeiro emprego com 15 anos foi num curso preparatório para... que agora é Enem, mas na época não era pré-vestibular, né? No Santos Filho, falecido professor Santos Filho, que tinha um curso super famoso lá em Ramos. E eu, com 15 anos, saía do segundo grau, corria para o Santos Filho e dava aula para preparar aquela galera. E ali é muito legal porque eu já via a minha vocação para a docência, porque quase todos eles mudavam no meio do caminho, eles iam prestar vestibular para história, para não sei o que, quase todo mundo fazia para letras português e espanhol depois de ter aula comigo. Porque eles ficavam encantados, assim. Ai, mas nossa, nunca estudamos com alguém com espanhol. Você tão lindo, assim, que falasse do espanhol com esse amor, né? Então, assim, começou. Eu sou graduada em marketing, na verdade, e agora pós-graduanda em marketing, em neuromarketing, na verdade. Porque eu cuido da minha empresa de tradução como uma empresa mesmo. Não sou só tradutora, eu sou empresária. Isso para mim é muito, né? Só que eu nunca trabalhei com marketing. Eu trabalho agora para uma empresa, porque eu comecei como telemarketing, treinando fornecedores internacionais com 19 anos, fui fazer uma entrevista.
E era sempre assim, vagas que estavam abertas há 1000 anos e ninguém conseguia preencher. Aí eu chegava lá, fazia uma entrevista, passava. Nossa. Por causa da qualidade do espanhol, que era bem legal. Comecei como telemarketing, treinando fornecedores internacionais na época que o e-commerce estava bombando ali, estava chegando, né? 2006, 2007. E entro na tradução em 2011, quando conversando com uma argentina, ela me chamou, poxa, eu preciso de alguém que fale espanhol e tal, para poder fazer um evento comigo. Eu fiz, e ela falou assim, menina, teu espanhol é muito bom. Eu trabalho numa empresa de engenharia que eles estão há 1 ano e meio procurando uma tradutora de espanhol. Eu falei, não, mas eu não sou tradutora, só falo espanhol. Ela falou, não, mas eles precisam de alguém que fale, que escreva e que leia e que, assim, que seja como você é, né? Você tem todas as competências que eles precisam. Porque eles ou encontram alguém que fala muito bem, mas não sabe escrever em espanhol, ou que escreve muito bem, mas que não sabe falar, ou que não entende. Ou que só é bilíngue, mas não é tradutor. Não é bilíngue, né? E até então eu me achava isso, assim, eu sou bilíngue, mas eu não sou tradutora, né? E de fato, agora que eu sou professora de tradução, eu sei que eu era bilíngue, mas eu tinha um espanhol realmente com um desenvolvimento muito bom. A gente falou sobre isso outra vez, né? Sim, sim. Ser bilíngue é uma coisa. Ser Traduzir é outra. Tanto que qual foi a primeira coisa que eu fiz, Márcio? Eu aceitei o emprego, que me pagava muito bem, fui lá, fiz entrevista e antes de entrar no elevador me contrataram. Antes de eu entrar no elevador. E aí tem uma história muito legal para contar. Porque eu fui fazer a entrevista, aí veio o superintendente, o espanhol, o doutor Adolfo Abalo, conversou comigo e tal, e papo vai, papo vem ele. Niña, pero ¿de dónde sacaste este español? ¿Cómo hablas así el español? ¿Viviste fuera y todo? Yo, no, soy de Peña. ¿Conoces Peña aquí en Río? Eu sou da Penha. Seria a minha próxima pergunta, se você já tinha morado fora. Nunca. Falei, não, moro ali na Penha a vida inteira e tal. Ele, pero ¿de dónde sacaste? Y, telenovela mexicana. Eu escucho telenovela mexicana toda a vida. E ele me disse, minha filha, eu vou chegar em casa hoje, vou dizer para minha mulher que pela primeira vez eu vi alguém fazer alguma coisa que preste com novela. Você é a primeira que faz alguma coisa que preste com novela. E fiquei nessa empresa por 5 anos, mas a minha primeira ação, voltando no nosso gancho, eu fui fazer a pós-graduação em tradução. Foi estudar, né? Tá. A primeira coisa. Porque eu sabia que eu não era tradutora. Eu escrevia bem espanhol, então, mas assim, aquela musculatura que hoje eu chamo de musculatura tradutória, eu não tinha. Então, eu fazia um esforço absurdo para conseguir traduzir. Eu chegava em casa chorando todas as noites, né? Na época eu era casada. Eu chegava e falava para o meu marido, na época, eu falava assim, eu vou largar esse emprego. E ele me confortava e falava assim, se você não está se sentindo bem... Porque era meio que uma síndrome do impostor muito verdadeira, porque eu não era tradutora. Que estava atuando como tradutora. Estava atuando como tradutora. Faltava algumas coisas, algumas técnicas. Faltava. E aí eu dizia isso para eles lá, né? E eles falavam assim... Mas veio um monte de gente aqui que disse que era tradutor, com formação em tradução, e não conseguia fazer os relatórios que você faz, Natália. E aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar. E então eu fui fazer a pós-graduação em tradução de espanhol, né? E quando eu terminei, na última aula, a gente foi assim, na última aula da pós, na penúltima aula. O professor de legendagem falou assim, então agora eu quero apresentar para vocês, agora que a gente está terminando, uma modalidade que existe na tradução que se chama tradução para dublagem, que é de tradução de série, de novela. E eu digo, esse dia, esse momento, foi o momento que dividiu a minha vida em 2, assim, foi um divisor de águas. Porque eu olhei e falei, como eu nunca pensei que aquelas novelas que eu via eram traduzidas. Eram traduzidas por alguém. É. E 80% das pessoas até hoje não sabem. Sim. Inclusive colegas. Colegas, tradutores. Sim, é importante você falar isso, porque não é a voz dela que aparece na novela. Ela não é a dubladora. Não é a dubladora. Não. Você traduz o texto, o dublador vai ler. Ele lê. Eu faço a versão brasileira, né? Então, assim, a versão brasileira sou eu mesma que faço.
Se vocês assistirem na Netflix lá até o final, vai estar lá. Versão brasileira. Delarte, versão brasileira. Som de Veracruz, Natália Estrela. Meu nome está logo abaixo, porque a versão brasileira é minha, né? Isso é legal, aparece o nome do tradutor, né? Mano, a gente trabalha por isso. Também. Aquele... Antigamente não era assim. Antigamente aparecia gente só o nome da empresa. Então teve uma briga muito grande pro nome do tradutor ou da tradutora ser Nossa, incluído isso é nos fantástico. créditos. Isso é muito bom. Então, assim, ali eu falei, acabou. Se a gente cortar agora, até o nome dos dubladores também aparece. Todos. Então, assim, quando você assiste até o final, tá? E indico que quem goste de audiovisual, faça isso. Reconheça o seu colega, tá? Se você que está me assistindo aqui, você é tradutor, você é um amante da tradução, um admirador da tradução, veja os créditos até o fim, Sim. que você vai ver que vai aparecer polaco, dinamarquês, Brasil, versão brasileira, né? E aí vai aparecer um nome lá, Flávia Sade, Marco Ribeiro, a galera toda, e no final, versão brasileira, Som de Veracruz, Natália Estrela, que é a tradutora, que sou eu, no caso, né? Ou então vários colegas Os e alunos colegas. que hoje estão aí no mercado. Nesse dia, eu saí do prédio lá da Avenida Presidente Vargas e falei assim, eu vou ser a melhor tradutora. Pode parecer pedante, pode parecer o que for. Mas eu saí naquele dia, eu falei, eu vou ser a melhor tradutora para dublagem de espanhol do Brasil. Eu saí de lá naquele dia, eu falei assim... Decidida, e eu dei meio que um prazo. Eu falei assim, né? Eu falei, eu vou ser... Meu filho tem asma crônica desde que nasceu. A vida dele na creche era um caos. E eu queria ter uma profissão. Eu já era tradutora. Numa turma de 20 alunos, eu era a única que efetivamente trabalhava Já trabalhava. como tradutora. Então, eu falei assim, eu simplesmente vou ser tradutora para dublagem e vou criar o meu filho de perto. Eu vou trabalhar dentro da minha casa, vou ser tradutora para dublagem. Em 3 meses isso aconteceu. Eu larguei meu emprego de 5 anos. Caramba. Aí em você 3 meses. começou a traduzir. Eu fiz um curso, né? Que na época era Dilma Machado como pessoa física que dava esse curso. Dilma Machado. Eu fiz o curso da Dilma Machado, né? Grande referência há muitos anos, há décadas, na verdade. E comecei... Mas o que eu fiz foi uma loucura, que é hoje o que eu tento inculcar na cabeça dos meus alunos. Eu falo assim, você não tem como amar o que você não conhece. Então, assim, a minha vida passou a ser olhar o Dublapédia de cabo a rabo. Existe um site chamado Dublapédia, que é tipo que é o Wikipédia da dublagem. Então, você vai botar lá, café com aroma de mulher. Vai aparecer tudo sobre. Maneiro. E tal, e Natália Estrela lá, entendeu? Sim. Eu comecei a conhecer o nome de todos os tradutores para dublagem de espanhol do Brasil. Eu comecei a conhecer o nome de todos os estúdios. Eu fazia lista enquanto eu estava fazendo o curso. Quando eu estava no meio do curso, que eu falei assim, eu já estou dominando isso aqui, eu comecei a mandar e-mail para todo mundo. Antes do curso terminar, era um curso de 2 meses, eu pedi demissão do meu trabalho de 5 anos, que eu ganhava muito bem, e virei autônoma. Né? E aí eu comecei a fazer teste, comecei a passar nos testes, os caras começaram a me entupir de trabalho. Então, tipo assim... Quanto Quer dizer, você mandava e-mail para esses estúdios. Uhum. E a dinâmica continua sendo essa, tá? Que provavelmente eles já têm uma lista de tradutores lá. Mais ou menos. Que já trabalham, ou eles confiam, etc. E você entra meio que no final da fila, imagino. Não. Não é uma coisa Eles que... te dão um teste e fala, se Olha, você for bem... Eu mandava e-mail assim, no título... Já anotem aí vocês e façam isso, tá? Se vocês já fizeram o curso, se vocês já são profissionais, façam isso. Pega a dica. Tradutora para dublagem espanhol, era o título. Uhum. Oi, eu sou tradutora para dublagem iniciante, me identifico com a visão da sua empresa, com a forma como a sua empresa trabalha, eu quero fazer um teste. E eles me mandavam o teste. E eu fazia, arrebentava nos testes. Então, eles te mandavam um vídeo. Eles mandam um vídeo, um script, que é o nosso praxe de trabalho, né? Um script com as falas que contemplam o vídeo. Então, por exemplo, eles mandavam uma novela lá, da SBT, bem passada, que já tivesse entrado no ar há muito tempo. Sim. E botavam lá, script, papai, um template, que é um documento vazio, onde eu coloco a minha tradução, no qual eu coloco a minha tradução.
Eu fazia 10 minutos de teste ali, mandava. E aí, Natália, tá tudo certo? Pode pegar 5 para a semana que vem? 5 episódios para entregar na semana que vem? Foi assim, tá? Agora, repito, isso é um cruzamento entre um esforço muito grande da minha parte e graça de Deus mesmo, tá? Que ano era isso? 2015. 9 anos. Não tem tanto tempo assim. Não tem. Né? Mas eu, em 1 ano, virei referência em tradução de espanhol. Sim. 1 ano. Em 1 ano, as pessoas estavam me convidando para dar aula. Em 1 ano, os estúdios estavam me chamando para... Pô, a gente está contratando uma equipe grande porque tem muito projeto. Você pode treinar a equipe? Você pode ensinar a galera, dar um ajuste aqui, ensinar e tal. Né? E eu cruzei com um cara no meio desse caminho, que é o Peterson Adriano, que ele é a voz do Macaulay Culkin, ele é a voz... enfim, ele é dublador. Ele é dublador e dono de um estúdio, né, no Rio. E ele era bem severo comigo, mas eu aceitava, porque eu queria aprender tudo que ele tinha para me ensinar. Eu aprendi tudo que ele me ensinou, né? Tudo. Então, ele era, assim, ele era exigente, eu aceitava aquela exigência, eu aprendi tudo que ele tinha para me ensinar. E eu comecei, então, assim, rápido foi, com um esforço sobre-humano da minha parte e graça de Deus, assim, também, né? Porque Deus colocou pessoas muito generosas na minha frente, né? E eu estava disposta a trabalhar. E foi isso. E comecei a treinar as pessoas. Então, assim, eu tinha colegas que às vezes já estavam traduzindo para a dublagem há 10, 15 anos e não conseguiam traduzir direito. E aí eu falava assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo mais tarde, vou conversar com você para a gente fazer uns ajustes aí no seu trabalho. Gente que... Eu trabalhava com 5, 6, 7 estúdios ao mesmo tempo. Tinha colegas que já eram tradutores há 10 anos e trabalhavam com um único estúdio. Quando esse estúdio estava em baixa de trabalho, o colega ficava sem trabalho. Eu falava, pô, isso não está certo, cara. Vamos embora, né? Eu comecei a fazer, enfim, isso de uma forma orgânica. Mas, assim, um episódio de uma novela dura quanto tempo? Para ser traduzido? Não, o episódio dura quanto tempo? 45 minutos. De 40 a 45 minutos. E quanto tempo leva para você traduzir um episódio? Você, outras pessoas ou você, Natália Estrela? Você, Natália Estrela. É você que está aqui. Você, Natália Estrela, 6 horas. 6 horas para traduzir um episódio. Então, quando eles falaram assim, tem 5 episódios aqui para você traduzir... Eu entregava 7 por semana nessa época. 7 episódios por semana. Porque eu saí do... Veja bem, é uma questão de conta, né? Eu saí de um trabalho onde eu ganhava bem. Só de creche para o meu filho, eles pagavam R$1.200. Eu era CLT, eu tinha férias, eu tinha tudo, né? Natal, na minha casa, eles mandavam cesta e a minha mãe não precisava comprar nada. Eu, na minha casa recém-casada, não precisava comprar nada. Eu saí para ser autônoma, eu precisava ganhar dinheiro, porque... Sim. Você meio que largou uma estabilidade para viver uma paixão ali. Para viver e para poder criar meu filho e ele sair da creche, porque era realmente um problema sério, as crises de asma que ele pegava. Em casa, né? Então, eu fazia uma conta. Então, como eu sou formada em marketing, a minha cabeça ela sempre pensa de forma... Eu não penso como tradutora, eu penso como empresária. Sempre foi assim. Então, eu fazia uma conta. Bom, para eu chegar naquilo que eu ganhava, eu preciso traduzir quantos minutos? Porque a gente ganha... O tradutor para dublagem, ele ganha por minuto de vídeo. É importante você falar isso. Tá? Então, vamos supor. R$10 um minuto de vídeo. Não é por palavra igual. Não. Tá. O que é uma injustiça, mas isso é para um outro podcast. Porque por minuto de vídeo pode ter muita fala. Pode, porque assim, um minuto de uma novela do SBT, que os personagens ficam se beijando dizendo que se ama, não é a mesma coisa que um minuto de um reality show de um Masterchef México, né? Imagina... Que as crianças estão falando que nós encapetados lá um por cima do outro. Você imagina tu chega no fim. Você imagina traduzir o Náufrago. Nossa. Né? Ganhar por minuto. Eu faço filmes, às vezes, de guerra... 1 minuto sem ninguém falar nada naquele. Márcia, eu faço filme de guerra ou filme pornô, que eu também faço, que a gente bota lá reações, a galera fica se quebrando lá. Ou então não, mentira, sério você faz? Ai, faço tudo. Sim, então você bota reações, não precisa traduzir exatamente tudo. Não precisa, Márcia. Não, são técnicas de tradução para dublagem. Eu coloco reações reações sexuais até, a não ser que no meio dessas reações o cara fale alguma parada. Assim, Por quê? Porque quem vai ler isso é quem tá dublando. Quem tá dublando, e o cara é ator. Tá? Então, assim, uma coisa muito importante pra gente entender. Tá falando
tossiu e continua falando, Exato. ela vai botar que Eu a boto pessoa tem reação. Né? Então, uma coisa muito Porque o importante. dublador vai ter que tossir. Sim. Coisa muito importante que a gente precisa entender sobre tradução para dublagem, tá? A tradução, a dublagem, ela está sustentada por duas pernas. A perna linguística, que é aqui a nossa, e a perna artística, que é a que está lá com o estúdio, né? E dubladores são atores, eles têm DRT, Sim. né? E nós somos tradutores. Então, o cara, quando ele pega lá o filme, é de guerra, por exemplo, às vezes filme de guerra, não tem muita fala, né? Mas pau quebrando, tiro pra lá, Barulhos, canhão pra só cá, barulhos. o cara às vezes... Então, tu bota umas reações, é mais tranquilo, né? Então, enfim, voltando, fechando a janela, é um pouco injusto quando alguém me fala assim, me entrega tal material em 2 dias. Eu preciso ver o material para ver se esse material é Sim. muito falado ou pouco falado. Se dá para fazer em 2 dias. Porque, no fim das contas, eu ganho por minuto de vídeo. Então, o que eu fiz foi muito simples quando eu larguei meu emprego. Eu olhei e falei assim, bom, eu ganhava X. Para continuar ganhando esse X, eu tenho que traduzir tantos episódios. Eu tenho que entregar tantos. Então você sentou o pau na máquina, Nossa. né? Sentei pau na máquina. E comecei a ganhar muito mais, na verdade. Né? Porque eu consegui chegar num... Eu cheguei no limiar ali, numa linha que ela é muito fininha e muito difícil da gente conseguir alcançar, mas é o que eu tento buscar com os meus alunos, que é traduzir muito bem no espaço de tempo muito pequeno. Tá, mas essa produtividade que você atingiu não foi desde o início, né? Hoje você consegue traduzir 45 minutos em 6 horas. Hoje que eu sou intérprete, eu consigo traduzir em até 4. Mas quem está começando... Não, um pouco não mais. só quem está começando, tá? E eu não indico isso para ninguém. Eu estou dizendo, eu sou uma pessoa que pensa muito rápido, eu sou uma pessoa que nesse momento da vida está num momento emocional bom, porque isso também conta. Eu sou uma pessoa que digita muito rápido. Então, é uma série de fatores. Hoje, como intérprete, eu penso a oralidade de forma... Então, quando eu vou lendo, eu já vou lendo a oralidade, eu já vou transformando aquilo ali automaticamente. Sim. Né? No Melhora início, na hora devia de- demorar umas 8 horas. Uma diária de trabalho. Nunca foi mais do que uma diária de trabalho. Tá. Eu sempre estipulei o seguinte. Se eu vou ganhar 420 reais nessa produção, tem que ser uma diária de trabalho. Não pode passar para o dia seguinte. No dia seguinte, eu já tenho que estar pegando outro episódio. Tá? Mas eu tenho colegas que trabalham em um dia e meio, uma diária e meia, até 2 diárias. Isso vai depender de cada um. Né? Mas eu sempre tive em mente, eu preciso trabalhar bem, eu preciso estar satisfeita com o meu trabalho, mas a satisfação passa pela remuneração. Eu preciso Sim. estar pagando as minhas contas bem Claro. para poder ter tranquilidade. Não é Não, mas você tem que filantropia. viver também, né? Você tem que viver também, né? Quando eu comecei a traduzir, eu não tinha sábado, domingo e feriado. Mas teve um momento que eu falei assim, não, tem que ter sábado, domingo e feriado. Sim, É. por isso que eu estou te falando que eu não indico que ninguém faça, porque eu prejudiquei Sim. muitas coisas na minha vida por isso. Não indico. Eu tenho uma habilidade de transformar merda em adubo. Então, assim... Foi... Que é maravilhoso, né? Eu não sei. Assim, eu perdi muita coisa. Foi um momento muito delicado, porque eu trabalhei muito e negligenciei muito a minha vida pessoal. Tive perdas substanciais. É, No foi por isso que eu entanto, perguntei, tem que ter eu sábado, transformei feriado. essa merda em adubo. Eu falei, bom, eu trabalhei tanto nisso, eu tenho um know-how tão grande, a expertise está tão maneira, e vamos lá, vamos ensinar a galera, vamos começar a tentar transformar o mercado de alguma forma, né? E... Enfim, e é isso. Então, assim, a tradução chegou primeiro, né? E a chegada dela, eu acho que eu falei pra caramba, assim. Eu acho que eu falei durante horas sobre uma coisa só. Mas você falou, não, você falou sobre várias coisas. Falou. Então, assim, você começou dando aula de espanhol, De espanhol. depois começou a traduzir e dar aula de tradução. Isso. E interpretação veio quando? Veio quando uma colega, desesperada, no momento daquele dia altíssima no Rio de Janeiro, que não tem intérprete, que dá uma secada, assim, e, tipo, todos os intérpretes estão trabalhando. Sim. Ela tinha sido minha aluna, ela conhecia a qualidade do meu espanhol. E ela me chamou para fazer Copa América. Ela falou, não tem nenhum intérprete, eu não queria trazer ninguém de fora porque a diária é baixa.
eu queria que você tentasse, eu vou estar na cabine junto com você. Vamos? Eu falei, cara, mas eu não sei interpretar. Ela falou, Natália, vamos, é um caso muito pontual, porque não tem ninguém, é para amanhã e eu preciso que você vá. E eu fui. E eu mandei muito bem. Que legal. Porque eu acho que eu já tinha... Porque, assim, na verdade, como o espanhol é a minha vida, eu, com 17 anos, ia para o Rio Centro para ser recepcionista de evento de... Como é que é o nome? Eu sempre esqueço. Não é de xenofilia, é de cachorro. Quando é cachorro de raça, sabe? Eventos internacionais. Então, a galera com 17 anos, quer um trocado aí, ganha um dinheiro, vamos lá que você vai ser recepcionista. Recepcionista bilíngue. Recepcionista bilíngue, né? Que é completamente diferente de intérprete. Sim. É outra coisa completamente diferente, mas enfim. E a minha vida... Você acaba atuando como um intérprete. Um intérprete, de alguma forma, né? Então, assim, eu não era boba, né? Eu tinha um espanhol com uma qualidade muito boa e eu tinha uma vivência de língua espanhola, que o espanhol era a minha vida desde os 11 anos. E ela sabia disso. Então, ela me chamou. Só que eu fiz, foram 4 dias de evento. Eu fiz porque eles acabaram vendo que tinha ido tudo bem. Outros intérpretes deram no show. Eu cobri os intérpretes. Consegui fazer. E aí, eu fiz a mesma coisa que com a tradução. Eu falei, bom, então agora eu vou estudar a interpretação. Sim. Né? E comecei ali... Mas é muito curioso, e eu quero falar isso porque tudo que eu conquistei na minha vida, por exemplo, eu nunca fiz um curso muito completo de interpretação, apesar de ser uma boa intérprete. Me considero uma boa intérprete. E nem tinha muitos, né? Agora tem mais, Agora né? tem E mais. quando eles começaram a aparecer, começaram a me chamar como professora antes de eu ter uma formação completa como intérprete por causa da qualidade do meu espanhol. Então, o espanhol, ele abriu... Eu tomei uma decisão muito consciente de não estudar outros idiomas. Isso foi consciente. Eu queria fortalecer. Isso eu aprendi com o Ícaro de Carvalho, há uns 6 ou 7 anos, quando ele falou assim, bom, se você tem um idioma estrangeiro, se você tem uma habilidade que você confia muito... Cava aí, vai até... E aí, o que eu fiz nesse meio tempo? Eu peguei um sotaque que eu tinha, que era meio centro-americano, transformei ele num sotaque espanhol. Então, hoje eu falo como uma espanhola. Quase todos os lugares que eu vou, as pessoas perguntam se eu sou espanhola. Ontem aconteceu 4 vezes. Então, assim, eu fiz de forma intencional. Então, eu vou fortalecer isso aqui, eu vou estudar gramática espanhola forte, eu vou estudar português em termos de gramática contrastiva, espanhol-português e tal. E acabou que isso me abriu muitas portas. Eu ser especializada em língua espanhola. Porque as pessoas, quando começaram a falar assim, bom, a gente precisa... O mercado de interpretação, ele tem um déficit aí, interpretação e tradução, no espanhol. Então, assim, havia muita formação até para intérpretes e para tradutores, mas uma formação técnica. Você aprende as técnicas, mas em termos linguísticos, para profissionais de espanhol, não tinha. E aí apareceu alguém bem intencionado, que era eu. Que era tipo assim, beleza, vamos treinar essa galera, então. A galera tá falando um monte de espanholice dentro dentro da cabine, ouvindo e repetindo um monte de coisa em portunhol. Vamos dar um feedback linguístico para essa galera, vamos começar a formar essa galera para eles serem bons intérpretes de espanhol. Sair do portunhol. Mais ou menos o que eu fazia lá na tradução para dublagem, que também é oralidade. Sim. Então, a gente, dentro da tradução da oralidade, a gente tem as 2 modalidades que estão no alto do cume da montanha da dificuldade, que é interpretação e tradução para dublagem. Justamente porque são tradução de oralidade. Traduzir um texto técnico é uma coisa. Traduzir um texto literário é uma coisa. Você pega o registro ali e tá tudo bem. Agora, você entra numa cabine. Numa hora entra um cara que é o CEO. Daqui a pouco entra um MC. Você tem que dominar o registro dos 2 caras, entendeu? Tu pega uma novela, numa mesma cena, tem um advogado, um bandido, uma prostituta e uma criança. Na mesma cena. E você tem que dominar o registro de todo mundo para você conseguir fazer com que aquilo ali tenha uma identidade. Certo? Quando a gente está fazendo isso do espanhol para o português, a gente tem um problema, que é a similaridade das línguas. Elas são muito parecidas.
E aí a gente tem uma dificuldade de encontrar bons intérpretes. Está terminando, graças a Deus. Que não fala em portunhol. Sim. Que tem o que na dublagem, na tradução para dublagem, os estúdios chamam de espanholice, como, eu vou seguir tendo esse problema. Não é seguir tendo esse problema. Eu vou continuar tendo esse problema. Sabe? E tantas outras coisas que pode ser, porque agora, na hora que a gente está dando entrevista, a gente esquece tudo, mas assim, são coisas que fazem parte do meu dia a dia. Assim, de influência. Influência. Do espanhol, estrangeirismo, né? E eu nem estou falando aqui dos falsos cognatos, tá? Eu estou falando de seguir. Eu estou falando, ele é... Vamos falar assim, bueno, para esto hay que tener valor. E aí a pessoa bota assim, para isso a gente tem que ter valor. Não, e valor é coragem. Sim. Né? Você, quando está na interpretação, você está ouvindo o cara falando e você conseguiu construir dentro da sua cabeça. Você está ouvindo ele falar em espanhol, você conseguiu construir dentro da sua cabeça o que a gente chama de desverbalização, construir um discurso que a galera ouça ali e não parece que está ouvindo um espanhol. Às vezes eu estou na cabine e estou ouvindo relay de alguém, de espanhol para português, e eu ouço muito lograr, né? Eles usam lograr. Existe lograr em português, mas ninguém usa lograr em português. Aburrido. Isso, assim, a gente está indo longe. A gente pode vir aqui muito mais perto. Tá? Seguir. Porque foi um golpe. Né? Não é golpe, é porrada. É tapa, é murro. Sim, golpe é político, golpe é outra coisa. Golpe tem... tem uma série de outras coisas, né? Eu vou... Sei lá, eu não paro de buscar uma solução. Não, é procurar uma solução. A gente não fala isso, então, quando eu chego no mercado, me faltava, de repente, uma formação técnica, mas eu tinha uma formação linguística. Boa. Bem boa, na verdade. Né? Por causa da minha vivência no idioma durante muitos anos. Então, assim, eu sou uma carioca da Penha, suburbana, que falam um espanhol, que falam um português, assim, com um registro bem carioca. Consigo ter um registro espanhol bem legal e eu mapeei isso. Isso foi muito intencional a vida inteira, sabe? Então, assim, eu mapeava. Bom, tem um registro aqui, um registro ali. Como é que eu posso fazer isso aqui para poder ficar melhor, para não ter um estrangeirismo e tal? A dublagem foi fundamental nesse processo. Fundamental. E aí, quando eu comecei a trabalhar como intérprete, a minha transição de carreira foi... Ela foi em tempo recorde, assim. Minha queridíssima amiga Karine Souto falava para mim assim, você vai ser intérprete muito rápido. Na hora que você decidir ser intérprete, Nath, você vai ser intérprete, porque a gente já percebe que você tem absolutamente todos os elementos. Você só precisa aprender a operar a cabine, você precisa aprender técnica, né? Então, assim, o que é decalagem, o que é relay e tal. E eu fui estudar, fui fazer cursos presenciais nisso, cursos rápidos e presenciais. E, basicamente, em meses, aconteceu a minha transição de carreira. Agora, por que isso aconteceu? É muito importante que as pessoas entendam, né? Para as pessoas não se iludirem. Eu sou linguista há 25 anos. Lembra que eu falei que eu comecei com 11? Sim. Comecei a dar aula com 15. Então, assim, o espanhol é a minha vida. Eu tenho 37. Pelo menos há 22 anos, o espanhol é a minha vida. Então, não é uma transição de carreira. Quando eu, sei lá, se amanhã eu falo assim, beleza, vou fazer lá um curso, não sei o quê, e vou virar tradutora literária. Apesar de já... Eu sou tradutora de literatura, mas não sou tradutora literária. Eu domino já, ou busco dominar sempre, né, de forma contínua, o meu par linguístico, que é a minha ferramenta. Então, aprender as técnicas é uma coisa relativamente rápida. Sim. Porque eu foquei todos os meus esforços em dominar muito bem 3 coisas: espanhol, português e articulação da linguagem. Então, mas isso é uma coisa que eu trabalho há 22 anos. Entendeu? Isso é o mais difícil, né? Isso é uma construção de uma vida inteira. É verdade. Hoje, provavelmente, eu não sou a intérprete que você, se Deus quiser, com 70 anos. Entendeu? Agora, você falou que
Você é especialista em transformar merda em adubo. E você é muito boa no que você faz. E você é consciente disso. Agora, existiu, de repente, ou existe algum momento que não dá certo seu trabalho e que você pensa, cara, isso ficou muito ruim. E como é que você lida com isso? Ansiedade, frustração? Zero, Tati. Zero. Porque, assim, é tentativa e erro. Entendi. Sou Não, muito deu errado, consciente. você não fica lá, assim, sofrendo porque deu errado. Eu pego todo o tempo que eu tenho e tento consertar a merda que eu fiz, entendeu? E se não der para consertar, eu entrego para Deus e falo, beleza, fiz o meu melhor. Né? Porque 22 anos fazendo a mesma coisa de forma sistemática, eu tenho TDAH. Eu também Eu tenho. faço tratamento psiquiátrico para TDAH. Né? Também. E o único lugar onde eu tô no flow total é na cabine. Eu fiquei pensando nisso, intérprete com TDAH deve ser. É o único lugar onde eu encontro paz, para falar a verdade. Né? Porque eu olho para a boca do cara, que nem foi aquele dia que eu peguei o melhor relé do Brasil, preciso falar isso para vocês. O melhor relé do Brasil, vou repetir agora aqui para ficar. Né? Olha eu, Botafogo, graças a Deus, e o Márcio Cibanto. O melhor relé do Brasil, que me perdoe os outros colegas. Mas, melhor relé do Brasil, relé, para quem não sabe o que é quando eu não domino o idioma C, o idioma que está sendo falado, e eu fico nas mãos do meu colega do inglês, do francês, do italiano, que está me entregando material em português para eu poder passar para o espanhol. Né? Quem está no público não sabe que isso está acontecendo. Não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Acha que a gente fala todos os idiomas. Acha que a gente fala todos os idiomas, entendeu? E o que a gente busca quando profissional é que eles realmente não percebam. Então, o Márcio entra numa decalagem bem curta, ou seja, o orador começa a falar e ele entra bem curto, e eu entro mais curto ainda, para poder não ter diferença. Não perder muito. Então, as pessoas que estão lá na frente ficam, nossa, tá acontecendo uma mágica nesse lugar, tipo Pentecostes, assim. Tá todo mundo falando idiomas diferentes. Várias De línguas. espanhol, tá falando espanhol. Pentecostes, onde está todo mundo falando em línguas diferentes e todo mundo tá se entendendo, mas não é, né? É uma parceria. E quando... Né? E eu peguei o melhor relé. As cabines se comunicam. Elas se comunicam, né? E eu já ouvi histórias de relés assim que foi fantástica, de colega ir para outra cabine para poder escrever o que estava ouvindo. Né? Quando a gente encontra bons parceiros de trabalho, é realmente uma sorte muito grande. Mas, enfim. E as pessoas acham que quem ouve isso fala assim, gente, mas não dá confusão? A confusão não é linguística, é técnica, porque às vezes a gente sempre esquece de apertar um botão, porque a gente precisa apertar vários botões para isso acontecer. Né? Para ela poder me ouvir e não ouvir o palestrante. Ela tem que apertar um botão lá e eu tenho que apertar um botão, senão ela não ouve. Então, nossa, tem que prestar muita atenção. E tem que ser sincronizado. Sincronizado. Então, às vezes um derruba o outro. É técnico, não é nem às vezes um derruba o outro, né? A gente soca na cabine. A cabine aperta, aí senão não ouve. Aperta que eu não tô te ouvindo, cara. Uma loucura. Mas assim, como eu tenho TDAH, mas tô tratada, depois do diagnóstico tudo é muito mais fácil, né? E quando eu tô na cabine, o cara fala, eu vou nele, assim, grudo na boca dele, no olho dele, e eu vou, né? E eu realmente tenho paz, assim, dentro da cabine. Mas eu já não lembro mais do que eu tava falando. O que eu tava falando mesmo? A gente tava falando de frustração. Frustração é, assim... Não, eu não fico frustrada. Até uma pergunta interessante, porque eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Não, mas agora, você falando que você tem TDAH, eu também tenho. Eu tive muitos prejuízos, assim, na infância, adolescência. Eu não conseguia terminar as coisas que eu começava. E no seu trabalho, você é muito brilhante naquilo que você faz. Isso também é uma característica, às vezes, do TDAH, porque ele pega uma coisa... E ele é muito bom naquilo que ele faz. Às vezes ele não é bom em outras coisas. Eu sou péssima em matemática, mas sou boa em português. E eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui, o português, porque é o que eu sou boa, é o que eu consigo fazer. Mas como que você, com TDAH, você conseguiu fazer tantas coisas e não abandonar... Abandonei. É isso que eu tô querendo te dizer, assim. Eu abandonei. Eu tô aqui contando para vocês minhas histórias de sucesso, mas por trás dela tiveram inúmeros fracassos. Entendi. Entendeu? Só que uma coisa que é muito importante eu dizer, eu estava ontem comentando com uma menina que está tentando ser tradutora, e ela falou o seguinte para mim. Ela falou, Nath, para os meus alunos isso é muito claro, tá? Mas
para vocês não é, e para quem vai me assistir aqui, que eu espero que muita gente assista, isso fique talvez de lição. Paralelo ao fato de eu ter descoberto o TDAH e paralelo ao fato de eu ter me orgulho. Depois que eu descobri o TDAH, eu falei assim, caralho, como eu fiz tanta coisa. Poxa, é impressionante. Começa a fazer sentido, né? Tipo, Não. Na verdade, eu lembro que um colega intérprete, eu não vou dizer o nome dele, mas ele vai saber quem ele é. Eu tava dando carona pra ele, e eu falei assim... Eu falando pra caramba, dirigindo, né? E meu carro é todo porrado, assim, porque eu tenho TDAH. Então, assim, várias multas que eu tenho que ficar pagando. Meu carro tem porradinha. É a coisa da vida do TDAH, né? E eu lembro de eu falando assim, então ele falou assim, você é TDAH. Eu falei, sério? E aí, depois que a gente estava desenvolvendo uma conversa que durou horas, eu falei assim, cara, que titica, né? Porque se eu não fosse TDAH, talvez eu tivesse construído muito mais coisas na minha vida. E ele falou, não. O teu pensamento tem que ser como você conseguiu fazer o que tu fez da tua vida profissional, sendo TDAH. Ninguém consegue fazer isso. Muito, muito difícil. É muito raro. Mas, paralelo a tudo isso, houve uma coisa chamada conversão. Eu me converti ao cristianismo. Não é uma conversão que começou no protestantismo, então, digamos que eu encontrei Jesus, né? Como o pessoal diz, encontrei Jesus na igreja protestante. Nossa, muito parecida com a minha história. Sim. Eu não conheço a tua história, mas pelo encontro de almas, assim, eu sei que sim. E estudando, enfim, amo os irmãos protestantes, adoro o louvor protestante, gosto de uns pastores protestantes que são, inclusive, bem assim, zoados pela galera, mas eu amo, acho oradores maravilhosos, gosto de ouvir, mas eu me converti ao catolicismo. E dentro da rama do catolicismo que eu comecei a seguir, que muito séria, eu encontrei uma coisa chamada desenvolvimento de virtudes. E eu comecei a trabalhar firmemente nas minhas virtudes. Cara, que legal isso. Sim. E eu comecei a fazer assim... Beleza, eu sou inconstante, então eu vou trabalhar a virtude da constância. Ó, que foda isso. Eu não tenho temperança, às vezes quando eu sou meio desequilibrada, assim, eu vou trabalhar a virtude da temperança. Sabe? Eu sou... Não sei, a gente tem várias, tem virtude cardíaca e tal. Eu sou uma pessoa que, diante de algumas coisas, eu perco a esperança. Vou pedir a Deus a virtude da esperança, que é uma virtude teologal. Deus precisa me dar, eu não consigo correr atrás dela. Vou pedir a Deus... Eu sou fraca, eu vou pedir a Deus força. Domingo passado eu corri a meia maratona de Saquarema. Parabéns, 21 eu vi. Sua medalha, né? Eu não fazia nada há 7 anos correr é atrás. difícil pra Como cacete. É bem difícil. Pô, tô aqui na E no luta dia pra correr. seguinte, eu tava na cabine de manhã. Minha irmã correu 5km e falou assim, você está viva? Porque ela com 5km... Mas assim, a minha mente correu 21 quilômetros, não fui eu que corri. Então, assim, foi um trabalho de construção pessoal, filosófica, entendeu? Eu falei assim, eu vou pegar tudo isso aqui que tá capenga, tudo isso que tá né, meia boca, porque eu não tive, de repente, uma formação moral, não por falta de vontade, mas porque minha família não teve acesso a isso, eu tô tendo. Então, eu vou começar aqui. E aí ficam muitas pontas soltas, né? E eu fui juntando todas elas. Vamos lá, Fantástico. vamos começar a fazer isso aqui funcionar. E aí os alunos... para mim, como professora, é muito importante que os alunos olhem para mim e mais do que ver, nossa, ela faz pra caramba, ela interpreta pra caramba, ela faz isso aqui, eles olhem para mim e vejam coerência do que eu prego com o que eu faço. É né? Sim. Então, assim, é esforço? É. Mas é um derramamento de graça sem... Sabe? Porque quando o negócio aperta, eu falo assim, meu Deus, preciso de força. Você tem aluno criança? Não dou aula para criança. Porque uma TDAH dá aula para criança Mas por que você está me fazendo essa pergunta? Estou te fazendo essa pergunta porque você começou com 11 anos, você se apaixonou, você assistia a novela, e daí eu fiquei pensando que, de repente, se você trabalhasse com criança, e se você encontrasse uma criança hoje, a Natália, se você visse uma criança ali de 11 anos, que você se visse naquela criança, fala, caramba, essa criança é igual a mim. Mas, Tati, eu vejo nos meus alunos de 50 anos. A gente nunca viveu uma história
Não tem precedentes a história de problema emocional. Uhum. Então, os meus alunos de 40, 50 estão mais perdidos do que a Natália com 11 anos. Esse é o trabalho que eu faço com eles em sala de aula. Porque é uma grande história de resiliência. De onde você saiu, não tinha nada, e você conseguiu construir tudo isso tendo TDAH. Para mim, é mais importante fazer isso com os adultos do que com as crianças. Entende? Então, assim, eu encontro alunos de 30, 40, 50 que estão absolutamente perdidos emocional, profissional, familiarmente, assim. Eles estão perdidos. É que o perfil deles é mais ou menos quero mudar de vida, né? O perfil deles eu estou completamente perdido. E aí, é muito louco, porque quando eles olham para mim, eles acham que eu sou muito bem resolvida, porque a gente mostra o close, o corre a gente não mostra, é normal, né? E eu sempre deixo muito claro para eles, assim, eu falo, cara, primeiro vai com calma, porque isso aqui, essa autoconfiança, sempre explico para eles uma coisa que eu aprendi também, que assim, você fracassou, Natália, e você não caiu. Como que você não quebrou? Né? Minha irmã me pergunta isso, meus alunos me perguntam isso quando sabem de alguns aspectos da minha história. Eu falo assim, cara, eu quebrei, só que eu tenho autoestima. Eu trabalhei para me estimar. Entende? Quando eu corro 21 quilômetros, sem ter condição nenhuma de fazer isso, até que fiz um pace okzinho, assim, tá? Não fui, muito ruimzinha, não. Fui legal. Mas quando eu corro 21 quilômetros, eu tô provando... Aquilo ali não é correr. Eu tô provando para mim mesmo uma série de coisas. Eu consigo. As vozes que estão na minha mente, elas não me derrubam mais. Eu agora consigo pensar coisas legais ao meu respeito. Então, assim, eu vou construindo uma autoestima para eu ter o que estimar no dia do fracasso. Quando eu chego o dia mal, eu olho para trás e falo, porra, mas tu criou um filho sozinha, cara. Teu filho foi para a segunda fase da Olimpíada de Matemática. Eu tenho que estimar. Só que isso é uma construção de vida. E isso não te exime de ter dias péssimos. Sim, claro. Que todo mundo tem, né? Só que eu vejo muito sentido, Tati, em fazer isso com adultos. Né? Que às vezes tem filho em casa. Então, vamos fortalecer os alicerces aqui, tentar desenvolver as virtudes nesses adultos que são marido, que são mulher. Tentar evitar que eles se separem à toa, destruir a família, entendeu? Tentar evitar que seja uma mãe que não sabe dar força para o filho que o filho está precisando, né? Então, assim, apesar de ser separado, eu sou sempre a primeira pessoa, quando um aluno me procura, vamos me separar. Faz isso não, minha filha. Tu não se separa, não. Vamos tentar resolver teu problema com teu marido. Vamos lá. É um trabalho de suporte com os alunos que eu vejo que, para mim, faz muito sentido fazer com adultos e não com crianças. Nossa, muito legal. Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que eu já sei a resposta, porque baseado no que você falou, que era, né, hoje em dia você faz tudo. Porque hoje em dia eu sou intérprete, mas eu já fui tradutor. E hoje em dia eu não tenho mais tempo de traduzir. E eu também já dei aula, que hoje em dia eu não tenho mais tempo de dar aula. Dou aula só de interpretação, mas não de idiomas. E onde você se encontra melhor? É interpretando dentro da cabine? É na frente do computador traduzindo? Ou na sala de aula? Você disse que sabe a resposta. Qual é a resposta que você acha? Eu imagino que seja dando aula. Óbvio. É claro. Trazendo o que você acabou de falar. Que é onde eu posso tocar na vida das pessoas. Sim. Entendeu? Eu posso pegar um pouco do que aconteceu comigo, é onde eu transformo a merda em adubo. Né? É onde eu toco, assim, o meu aluno, ele não é um número para mim, ele é uma alma. Então, eu trabalho aquele aluno como uma alma, entende? Eles sabem disso, eles sentem isso. Por isso, muitas vezes, eu não me enquadro dentro de algumas instituições que me convidam, e eu, às vezes, até tento, mas eu não consigo ficar, porque aquele aluno, para mim, a gente chega no limiar onde, como eu sou muito empática, né? Mas, assim, que o problema dele não interfira na minha vida, mas eu tento dar um rumo para a vida daquele aluno. Né? Porque eu olho para a sala de aula como se fosse assim, eu sou líder aqui dentro, e o líder, ele basicamente desenvolve as virtudes
da galera que está embaixo. Então, assim, eu não me importo de estar formando um monte de tradutor para dublagem e amanhã ele abrir o curso dele, ser muito feliz e ganhar o dinheiro dele. Eu quero que ele faça isso. É lógico. Eu quero que ele faça isso. Sim. Eu quero preparar ele para ele fazer isso, para ele ir lá, para ele ser um excelente tradutor para dublagem, um excelente intérprete, e que ele abra a escola dele, e que ele seja ético, e que ele tenha um CNPJ, que ele não viva no amadorismo, que ele compre o pacote Office, coisas assim que eu ensino para ele dentro de sala de aula. Você não é tradutor, cara? Então você faz o seguinte, você vai ter um CNPJ, porque é o que a regulamentação pede, certo? Você vai comprar um pacote Office, porque tu é tradutor, se tu quer viver disso, tu não pode ficar trabalhando com o pacote Office pirata. Né? E aí, se você fizer tudo isso, você pode ir lá, você abre a sua escola e diz que você aprendeu comigo. E não tem problema nenhum, fico super feliz, inclusive, né? Então, é dentro da sala de aula que eu consigo desenvolver com pouco que eu sei, com o pão e o peixe que eu tenho na minha mão, eu divido esse pão e esse peixe. É dentro da sala de aula que eu consigo fazer isso. Né? Dentro da cabine eu consigo fazendo boas relações, porque eu sou uma pessoa que se relaciona bem com o colega. Né? Então, assim, para mim, é louco, porque vai ficar parecendo um podcast gospel, né? Mas assim... Não. Mas, na verdade, todo o meu trabalho, ele é feito... Ó, aqui eu tenho minha medalha da Virgem de Guadalupe e aqui São José Maria Escrivá, que é o santo do cotidiano. Todo o meu trabalho, ele é oferecido a Deus. Então, eu estou aqui com vocês hoje, estou oferecendo por um problema pessoal que eu tenho. Eu vou fazer o meu melhor com vocês aqui. Então, o que eu falei para a Tati, né? Não, estou aqui, a gente vai fazer o que tem que ser feito até a hora que tiver que ser feito. Né? Quando eu estou na cabine, a mesma coisa. Eu faço uma amizade com meu colega, eu vou lá e pego um cafezinho para ele, aí eu quero saber da mulher dele, que ele me conte um pouquinho da esposa, dos filhos, né? E eu quero fazer daquilo ali um altar para eternizar. Uma missão, né? Para eternizar aquele trabalho ali, para o cara poder ir embora e ficar feliz. Eu não minto. Então, assim, eu não te mandaria uma mensagem dizendo que o seu Rei Leão é o melhor do Brasil se ele não fosse. Mentir, eu não minto, não. Mas eu tento sempre manter a cordialidade. Nem todo mundo entende. Eu confesso que eu ainda escuto aquele áudio de vez em quando. Faça isso. Ah, tem coisas que eu eu escuto também, muitas vezes. Ela mandou um áudio pro Márcio. Nem todo mundo entende. Porque nem todo mundo chegou ao ponto de conseguir entender a forma como eu desenvolvo o meu trabalho. E não tem problema. E o fato de você valorizar o trabalho de outras pessoas que estão com você, isso é tão raro. E muita gente não entende. Eu sou assim, eu chego num ambiente que o Márcio não conhece ninguém, eu quero que todo mundo conheça o Márcio. Aí eu chego no ambiente, eu sou essa pessoa que faz o... Porque além de TDAH, eu sou sanguínea, né? O meu temperamento é sanguíneo. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu também sou sanguínea. Então assim, eu sou essa pessoa que eu fico meio incomodada com o silêncio entre várias pessoas. Então eu quero que todo mundo conheça o Márcio, eu quero apresentar o Márcio como o excelente intérprete que ele é. Eu quero que todo mundo saiba o papel que o Márcio tem como professor do Brasilis, o tanto de aluno que ele já formou, o quanto ele é respeitado pelos colegas dele, entendeu? Você sabe que isso é generosidade, né? Nem todo mundo entende assim. Mas eu acho que é porque as pessoas não chegaram ao ponto de conseguir entender isso. Sim. Né? Nath, a gente vai precisar encerrar, mas eu vou fazer uma pergunta curiosa. Pode fazer. Curiosidade curiosa. Eu tô emocionado. Você se apegava às novelas quando você estava traduzindo? Não, porque tem um ditado que fala assim, começa a trabalhar com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você amava. Então... Qual novela que você mais gostou de traduzir? Assim, eu vou dizer para você que eu chorei com muitas novelas, né? Traduzi mais ou menos de 400 a 500 episódios de novela turca também. Então, as novelas turcas, elas têm um apelo emocional muito forte. Então, assim, fim de novela turca... E meus clientes sempre me botam para traduzir. Pode ter uma equipe. Primeiro e último sou sempre eu que traduzo, né? Peraí, desculpa. Novela turca? Isso. Chega com o script em espanhol e o áudio original em turco. Teşekkürler. Merhaba. A gente aprende algumas coisinhas, né? Anadima. Então, eu fazia a tradução. Tem bastante tempo que eu não traduzo, mas já fiz muita tradução. E eu chorava, me envolvia, assim, por essa questão de ser empática. Mas a verdade é que depois que eu comecei a traduzir para dublagem,
é muito louco você querer descansar, e aí você bota na Netflix e aparece sugestão para você em Fiesto. Café quando era uma mulher. E eu que traduzi, Claro. entendeu? Aí eu fico assim, beleza, vou ler um livro. Ou então eu vou assistir um dorama. Tá? Mas até isso é difícil, cara. Porque você fica prestando atenção na labial, né? E tal. Mas assim, novela que eu mais gostei de traduzir foi a primeira novela que eu traduzi para TV a cabo. Foi pela Audio News e se chama Eu Sou Frank, que é Eu Sou Frank. E ela foi vendida para TV Brasil, para TV Cultura. Eu traduzi para dublagem para Nickelodeon Brasil. Olha, que legal. Pela Audio News. Mas em parceria com Alex Publins, excelente tradutora para dublagem. E ela foi vendida depois para um monte de canal, né, brasileiro. E as minhas amigas, a gente está aqui vendo na TV Brasil, apareceu o teu nome aqui no final, caramba, você que traduziu. Então, assim, foi uma novela que foi muito importante para mim, né? Eu acho que é essa. Ah, que legal. Você não traduz para legenda, não? Não, porque o TDAH não deixa. Aí aquele negócio de ficar marcando os frames ali é demais para mim, entendeu, Márcia? Inclusive, a gente vai trazer a Carol aqui, o próximo episódio. A Carol faz muito legenda. A Carol é tradutora né? de legendagem. Você conhece a Carol? Qual o sobrenome? Silveira. Ela dá aula no Brasilis. Não conheço ainda, mas vou conhecê-la. Conheça. Ela é fera, né, Márcia? Ela é. E eu tinha essa ideia de que quem traduzia para dublagem também traduzia para legendagem. São técnicas completamente totalmente opostas, diferente. né? Numa eu preciso encher a boca do personagem para poder gerar um conforto e a boca do personagem não ficar vazia. E na outra a gente precisa usar de síntese para que os frames caibam na tela num tempo mínimo que você compreenda e que não fique... Então, são técnicas diferentes, mas tem muita gente que traduz para os dois, né? Não é o meu caso. Eu tinha uma ideia, que hoje eu sei que é errada, que um tradutor que só trabalha com dublagem, não com legendagem, era como se fosse um intérprete que só faz simultânea, não consecutiva. Mas não é bem assim. Não. É diferente. Completamente diferente, porque um é oralidade. Então, assim, eu uso vários registros diferentes, palavrão, papapá, posso botar contração, posso, né, sacudir Na outra é norma culta, via de regra. Tem umas restrições. Tem restrições, norma culta, número de frame. Então, independente do quanto o personagem esteja batendo a boca ali, tem uma quantidade de caractere por tela, né? Por tempo de tela. Vozerio não entra, ou seja, personagens que estão falando por trás Fundo, né? não entram. Falas sobrepostas, às vezes, também não entram. São técnicas completamente diferentes. Sim. É uma pena, né? Que a gente tem que encerrar. Tem tanta coisa para perguntar. Ai. Nath, muito obrigada por esse dia maravilhoso, né, Márcia? Obrigado por isso. Eu aprendi muito contigo hoje. Eu também. Eu queria fazer um apelo que eu já faço há muito tempo, que para as pessoas contratarem intérpretes de espanhol. Porque muita gente acha que nós brasileiros entendemos espanhol, então não precisa contratar intérprete de espanhol. A gente precisa de espanhol. E a gente está formando agora... Existem vários espanhóis, né? A gente está formando bons intérpretes, na verdade, agora. Né? A gente está num trabalho... Faz o seu jabá para a gente terminar. O que você está... Bom, nesse momento, eu estou finalizando, inclusive, um projeto que eu estava demorando muito a fazer, mas o curso de formação de tradução para dublagem. Né? Então, eu formei um super curso com 20 horas de tradução, na verdade 27 horas, 28 horas de tradução para dublagem, com um gostinho de 10 horas de tradução para legendagem com o Salmer Borges, que foi meu mestre na faculdade. Bom intérprete também, conhece Salmer? Claro. E Salmer é especialista em legendagem. E foi um curso que, por essa minha pegada assim, mais humana, né, decidi fazer uma aula dessas 27 horas, teremos um dia aqui no Coworking Town, um dia presencial aqui em Copacabana, que vai ser no dia 21 de setembro. No Otton? No Coworking Town. Você estava nele aí um dia desses aí na sua... Eu tô trabalhando lá. No Coworking Town? Com a Gisele, o pessoal conhece a Gisele, que é a dona? Uma das donas lá. Depois você tem link aí, você bota na descrição. Vou colocar. Hoje eu tô dando esse curso, né? Pretendo oferecer esse curso aí 2 vezes por ano, que é um curso bem completo, né? É uma formação para o aluno sair
traduzindo para dublagem. É o que eu digo, a minha parte toda vai ser feita. A deles, eles precisam fazer. E com uma aula, um sábado presencial, para a gente estar junto ali, para ver o aluno traduzir, entender qual é a dinâmica dele, para a gente ter a oportunidade de se conhecer também. Então, vai ter uma aula presencial dia 14 de setembro em São Paulo e dia 21 de setembro aqui no Rio, no Coworking Town. Mas esse já está encerrado. Mas é importante divulgar que existe esse curso, né, para o primeiro semestre de 2025. E qual o seu Instagram? Deixa aqui. @Natália Estrela Tradutora. Natália com H, sem H ou não? Natália sem H. Natália sem H, Estrela com 2 L's. Tradutora. E esse é também o meu e-mail, né? nataliaestrelatradutora@gmail.com, se alguém quiser falar comigo por e-mail. Isso. E o meu Instagram. E você pode seguir a Natália nas redes sociais, ver o trabalho dela. Fantástico. Continuar acompanhando as coisas que ela faz. E também acompanhar aqui o Brasilis, @novobrasilis com 2 L's. Seguir a gente e também se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Pessoal, muito obrigada por esse episódio. Obrigada, Márcia. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. E até o próximo. Tchau, tchau.